Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, exaltando, quantos aqui ou sentiram ou perceberam por testificação a ação do Espírito Santo nesse lugar? Você pode levantar a tua mão, você que percebeu? O Senhor está aqui. Eu queria que você falasse para quem está do teu lado, essa presença maravilhosa, ela não é só para essa manhã, é para toda a sua vida. Essa presença é tremenda. O Senhor, Ele é poderoso. E o propósito do Senhor na minha vida e na tua vida é manifestar esse sentimento, essa testificação, esse poder, não só no culto. O Senhor quer que essa unção seja levantada para que em todo tempo, aonde estivermos, fazendo comida, trabalhando num computador, ou num carro, ou limpando o quintal, ou fazendo o que for, essa mesma presença poderosa se levante sobre nós, se levante sobre nós, se levante sobre nós. Sabe, queridos, existe um texto em Apocalipse capítulo 21, e eu gostaria que você abrisse comigo a tua palavra, ali Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 9. É uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Eu creio que essa palavra vai nos capacitar a ter uma vida melhor e cumprir os planos de Deus. Apocalipse 21, no verso 9 está escrito assim: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Queria que você fechasse teus olhos por um pouquinho. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa extensão do teu reino, Pai, por esse ministério que o Senhor sonhou, que o Senhor planejou. Oh Pai, o Senhor fez, Senhor Deus, com que o pastor Disseu, como sábio arquiteto, pela tua sabedoria e pela tua graça, edificasse até aqui. Oh Deus, um ministério abençoado, um ministério que é teu, um ministério que tem te honrado. Eu quero te agradecer, Senhor, por estar nesse lugar. Pai, eu quero te pedir, Senhor, fala conosco, Pai, do jeito que o Senhor quiser. Pai, o Senhor sabe que existe já um estudo dobrado aqui dentro da minha Bíblia, existe outro no meu espírito, mas eu quero declarar que aquilo que o Senhor quiser eu quero. Pai, quero declarar, Pai, que nós aqui precisamos, Senhor, oh Pai, de experimentar esse poder, Pai, mais ainda nas nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, não permita, Senhor, que a tua palavra somente bata em nós e traga alguma emoção momentânea, Pai, mas nós pedimos que a tua palavra penetre em nós e nos transforme. Senhor, vem com a tua palavra. Pai, está escrito na tua palavra, Senhor, se 2 de vós concordares na terra, estando na tua palavra, nós podemos, oh Deus, concordar e será feito. E eu quero concordar com meus irmãos, que nós seremos transformados nessa manhã, que nós seremos quebrantados nessa manhã, e que o Senhor fará algo novo nas nossas vidas. Pai, nós declaramos, Senhor, o Senhor, como diz lá em Neemias, o Senhor tem prazer e tem autoridade para transformar a maldição na bênção. Pai, essa nação, a nação brasileira, e eu não sei se em outros lugares do mundo, mas hoje tem, Senhor Deus, celebrado a morte, e nós como tua igreja declaramos: basta de morte no Brasil, vem a vida do Senhor Jesus, vem a vida do Senhor Jesus, e queremos ordenar aos efeitos dessa consagração maligna, aos efeitos da idolatria da nossa nação, saiam do nosso meio, saiam da nossa mente, que haja uma liberdade completa do Senhor em nossas vidas. Pai, como Josué, pisamos na região de Santo Amaro e declaramos: essa terra é nossa em nome de Jesus, essa terra é para ser entregue ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós queremos entregar essa terra a Ti, Jesus. Por isso nós levantamos as nossas mãos e pedimos: perdoa o povo, Senhor,
Perdoa aqueles que estão, Senhor Deus, oh Deus, buscando a morte, a celebração daquilo que já foi. Pai, nós queremos, como tua igreja, declarar: isso vai mudar. Isso vai mudar porque o Senhor é Deus. E como cantamos, o Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor está vindo buscar a tua noiva, e aqui estamos. Pai, mas nós não queremos somente nós queremos, Senhor Deus, ver muitos na região de Santo Amaro nas tuas mãos. Faz a tua obra, Senhor. Nos rendemos para a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Sabe, queridos, eu vejo esse texto de Apocalipse, aquilo que Deus está fazendo aqui no louvor, como algo importante. A gente está pensando, a gente está entendendo pela palavra. O livro de Apocalipse, ele é muito usado em escatologia, a revelação do futuro. Muitas vezes ele é esquecido que ele é a palavra de Deus. Nós lemos Apocalipse e ficamos imaginando no que irá acontecer há alguns anos. Mas Apocalipse é a palavra de Deus para hoje. É a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. E existe uma revelação aqui. Estava João lá recebendo a revelação, e um dos anjos falou para ele: vem, eu quero mostrar para você qual é a noiva. Como é a noiva, aquela que Jesus vem buscar. Eu quero trazer revelação para você, João. Como é essa noiva? E ele começa a relatar e vai relatando, mas eu quero mostrar um versículo um pouco mais para frente. No 9 ele diz, no finalzinho do 9: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E diz no versículo 22: nela não vi templo. O Senhor vem buscar uma igreja. Mas quando Ele buscar a igreja, querido, Ele não vai procurar templo. Pastor, o que você está falando? Você vai entender. Esse momento que temos, que Deus tem dado de graça, de termos uma visão, uma missão, um ministério, ele é maravilhoso e poderoso. Mas é o que eu repeti, aquilo que aconteceu no louvor hoje aqui. Eu escuto o Espírito gritando no meu ouvido: tem que acontecer em todo o tempo na tua vida. Queridos, você vai abrir a tua Bíblia no livro de Gálatas. Você vai abrir ali no livro de Gálatas, e nós vamos ver juntos algumas coisas na palavra. Algo que o Espírito Santo está falando no meu coração para esse momento que estamos juntos. Eu não sei se você sabe, o livro de Gálatas, ele é um livro de transformação. Ele é um livro que foi usado pelos reformadores para entender que a igreja da época de Lutero e de tantos outros homens, ela era uma igreja que estava distante dos planos e propósitos do Senhor. E esse livro foi um livro inspirado por Deus, eu creio, através de Paulo, e ele trouxe uma revelação de mudança. E o Senhor falou ao meu coração, e o Senhor falou, e eu quero assim ser como profeta nesse altar e declarar: eu profetizo, vai haver uma mudança na tua vida. Eu quero usar esse livro para falar para você, querido, se você se abrir, aquilo que o Espírito Santo vai dizer nessa manhã, vai dizer nesses dias nessa igreja, vai dizer nesses dias através dos homens de Deus que têm estado aqui ministrando, quer seja a palavra, louvor, quer seja as aulas, os momentos que vocês têm de estudo bíblico, eu profetizo sobre vocês: está vindo uma transformação de Deus nesse lugar. Não que não está bom como está hoje, está excelente, mas é que Deus tem algo melhor. As misericórdias do Senhor se fazem nova a cada manhã, amém? E Ele tem algo melhor ainda para cada um de vocês. Ele tem algo mais abundante ainda para cada um de vocês. Por isso essa palavra vem hoje como uma palavra de transformação. E se você conhece, no capítulo 3 de Gálatas, o Senhor começa a falar com aquela igreja de uma promessa de Deus a Abraão, uma promessa que isentava, que tirava a lei, e vinha uma vida de fé. E o Senhor começa a relatar a importância do crer, a importância do viver em fé. E ali no Gálatas capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, versículo 26, está escrito assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e falasse assim: eu com você sou em Jesus.
Diz no versículo 29: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Sabe, queridos, quando o Senhor mostra para João, lá em Apocalipse, que ele vem buscar uma noiva e que essa noiva não tem templo, existe uma revelação do Senhor para as nossas vidas hoje. A semana, os momentos que eu tive a oportunidade de ir buscar a Deus por essa reunião, veio ao meu coração inúmeras vezes ministrar sobre a unção de Arão. Eu comentei isso com o Samuel ontem. Eu preparei um estudo, estou com ele aqui, queridos. 2 páginas aqui dentro. Quando eu cheguei, sentei ali, o Senhor começou a falar no meu coração: filho, foi muito bom para a tua vida a unção de Arão, te edificou bastante, mas eu quero mostrar para essa noiva que eu amo, eu quero mostrar para essa igreja que eu tenho prazer e alegria, que algumas coisas serão transformadas, e ela precisa estar aberta, porque senão ela não vai tomar posse de toda herança que eu tenho para ela. Amados, algo que eu tenho dito, aonde tenho ministrado: me convidem para ministrar, mas não fechem a minha boca se me derem autoridade para estar no altar. Eu quero declarar, queridos, como profeta de Deus, essa igreja tem um papel tremendo para a região de Santo Amaro. Repousa nesse altar uma autoridade tremenda para a transformação dessa região. Eu já falei isso aqui outra vez que eu estive, e o Senhor está mandando declarar, e eu queria que você falasse para quem está do teu lado: só existe essa autoridade porque você tem autoridade, porque você é separado por Deus, porque você é escolhido de Deus. Queridos, nós somos a igreja, nós somos as pessoas que Deus separou para cumprirmos um plano e um propósito. E está escrito lá em Gálatas, que se nós somos filhos, nós somos herdeiros, e se somos herdeiros, nós somos herdeiros das promessas de Deus. Existem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus a respeito da tua vida, coisas tremendas estão relatadas, mas eu não posso parar a palavra. E no capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim: digo que todo tempo que esse herdeiro, que não é judeu e grego, que não é servo e livre, que não é macho e fêmea, vou repetir o 4:1, digo que todo tempo que o herdeiro, digo todo tempo que você, meu irmão, minha irmã, é menino, você não tem diferença do escravo. E aqui há um tremor no meu coração, porque existem mais de 8.000 promessas para a igreja aqui, queridos, para a tua vida, para a minha vida. Nós somos os herdeiros, onde não há macho, não há fêmea, não há servo, não há livre, não há diferença nenhuma entre nós. Mas se como igreja continuarmos meninos, nós não vamos ter diferença do escravo. E você sabe que Satanás trabalha sobre a terra, e a palavra Satanás, o nome colocado a ele, nós sabemos que diversos lugares na palavra é tido como trevas. E trevas significa falta de conhecimento e entendimento. Ele tem tentado se esconder em ação, no meio da igreja, no meio das famílias, para que a igreja continue menina, uma igreja que toda hora corre e fala: vocês podem orar por mim, estou com um problema, orem por mim. Uma igreja que vem para o culto só para: Deus me abençoa, Deus derrama sobre mim a tua vontade. E Deus está procurando uma igreja que diz: não há mais templo, Pai, eu vou tocar na região sul, Pai, eu vou abençoar a região sul, Pai, eu vou tocar nos empregados da minha empresa, eu vou tocar nos meus patrões, nos meus filhos, na minha esposa, e eles serão abençoados. Deus está procurando, queridos, pessoas que param de falar: venha a mim o teu reino, venha a mim o teu reino, e falam: Pai, se o Senhor quer alguém para implantar o reino, eis-me aqui. Pai, eu tenho lutas,
Pai, eu tenho aflições, Pai, eu tenho dores, mas eu declaro que tudo isso para mim não é nada, Senhor. O que eu quero é executar o Teu reino, o que eu quero é implantar o Teu reino, o que eu quero é levar o Teu amor ao perdido, o que eu quero é tocar no enfermo e curá-lo, o que eu quero é levar a Tua paz, Senhor. Toca em mim e me dá a Tua autoridade. Irmãos, vocês lembram o relato da história do rei Saul? Primeiro rei de Israel, vocês lembram? Sim? Vocês lembram que existia um dia na vida de Saul, que existiam uns profetas profetizando, e ele subiu ali para estar com os profetas, e ele profetizou. Vocês estão aí? Vocês lembram? Amém? Quando ele desceu, ele saiu daquele lugar, ele continuou profetizando. Pergunta para quem está do teu lado: o que aconteceu com Saul? Ele profetizou naquele dia. Fala, ele profetizou naquele dia, a unção se manifestou, mas depois ele saiu de perto dos profetas. O que aconteceu? Queridos, ele nunca mais profetizou. Nunca mais fluiu aquilo sobre ele. Por que está sendo dito isso nessa manhã? Porque o Espírito Santo te ama tanto, que aquilo que aconteceu no louvor aqui, ele vai levar lá para a tua casa. Ele vai levar lá para o teu casamento, para a tua vida financeira. Saul desceu e ficou sem, e o Senhor está falando, está acabando essa igreja estilo Saul. Está acabando essa igreja que quando está com um profeta profetiza, quando está no louvor se alegra, quando está no meio da palavra se quebranta, mas a hora que chega no mundo, o mundo engole, vence, ele chora. Está levantando uma igreja, que na igreja profetiza, que na igreja exalta, que na igreja louva, e quando chega no mundo transforma ele pela renovação da sua mente, e declara: mundo, Deus vivo, Deus é vivo, mundo, Deus é vivo. É para você isso, igreja. É para você isso, igreja. Derrama, Senhor, o teu óleo sobre nós. Queremos ser a noiva que estabelece o teu plano e propósito, Senhor. Aleluia. Queridos, está escrito em Gálatas 4:1: digo que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Digo que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Essa revelação do apóstolo Paulo traz uma transformação. Não adianta, somente muitas pessoas estão pensando que quando elas confessam Jesus como Senhor e descem as águas e recebem o batismo é algo maravilhoso. Faça isso, pronto, está feito, acabou. Quando recebem a porção do Espírito Santo, o batismo, está pronto, acabou. Não está pronto, não acabou. O Pai confiou talentos a você e Ele virá buscar a multiplicação dos teus talentos. Pastor, por que você está falando isso? Querido, eu quero calar a boca do diabo. Se o diabo jogou dardos aqui ou falou com alguém: esse pastor aí está desprezando o nosso ministério, é mentira. Deus tem me dado uma alegria de conhecer esse lugar. E eu sei que o pastor Dirceu, o pastor dessa igreja, quanto mais ele me abençoar, mais o meu ministério vai crescer, porque ele é uma autoridade de Deus. Eu reconheço a autoridade desse homem. Eu creio, eu quero que vocês escutem isso. Existem ministérios e ministérios, diversidades de ministérios. Eu tenho um ministério, o pastor Dirceu tem outro. Mas quando esse homem levanta a mão, o poder de Deus cai. Eu tenho falado: Deus, levanta a mão dele na minha cabeça. Ah, você está falando isso porque você está na frente dele. Não, queridos, porque eu já falei isso em outros lugares. E quem conhece, quem esteve conosco na igreja sabe. Deus tem colocado no nosso coração que essa igreja tem algo
para derramar na região sul, e ela vai derramar. Mas para calar o diabo, querido, eu estou falando sim com os rudimentos do mundo que estão dentro da igreja. Eu estou falando contra sim as coisas antigas que impedem a novidade do Senhor de se levantar, que tornam uma igreja menina. Eu estou falando sim contra fundamentos, ideias, pensamentos e desejos que impedem a igreja de crescer. Porque nós não queremos mais uma igreja menina, nós não queremos mais, Deus não quer. E quando eu falo nós, estou falando, o Espírito Santo gera isso em meu coração. É tempo de uma igreja madura. E se você abrir depois em Hebreus capítulo 5, está escrito lá em Hebreus, que essa igreja madura é aquela que pela prática da palavra, tem as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Pastor, o que o Senhor está falando? Irmãos, nessa manhã Deus nos trouxe aqui. Ele não quer mais que você seja herdeiro e não receba a herança. Se você ler o capítulo 3 de Gálatas, você vai perceber que está escrito ali, que uma vez que o testamento foi selado, uma vez que o testamento foi confirmado, nada pode negar isso. E com o sangue de Cristo derramado na cruz, toda a herança é minha e tua. Mas nós temos que crescer para cumprir os propósitos do Senhor. Nós temos que nos levantar em autoridade para cumprir os propósitos do Senhor. Está escrito no versículo 2 de Gálatas 4: o herdeiro, quando ele é menino, ele não tem diferença do escravo, ainda que seja senhor de tudo. No 2, ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Enquanto formos meninos, queridos, enquanto formos pessoas que não conseguem implantar o propósito do Pai, não conseguem cumprir a palavra em todo o tempo, pessoas que experimentam a unção no templo, pessoas que experimentam o poder no templo, na primeira adversidade, na primeira guerra que tem no mundo, ficam desesperadas, ficam aflitas, não conseguem dormir à noite, choram, sofrem. Não são pessoas que declaram: pela fé eu vou saltar muralhas, pela fé eu vou destruir exércitos. Nós não vamos experimentar a herança. E Deus quer derramar a herança. Sabe, um sinal de maturidade em discernir o bem e o mal, e que eu tenho clamado para a igreja, eu como igreja e você como igreja, entender e aprender, é que algumas coisas que Deus me deu ontem não servem para hoje. Um sinal de ser maduro é estar aberto a andar como o Pai quer que andemos. Muitas vezes nós estamos acostumados com um tipo de culto, com um tipo de vida, com um tipo de pensamento. E Deus, porque quer que possamos tomar posse de toda herança dele, Ele quer que você saiba que existem coisas na vida do homem que têm que ser trocadas. Quem lembra de um texto de Números que fala de uma serpente chamada Neustã? Lembram de Neustã? O que aconteceu ali? O povo de Deus estava reclamando, estava murmurando, estava reclamando da vida, e de repente veio uma praga. Está lá em Números. Vem uma praga. Números 21:6. Veio uma praga ali. E a praga começou a tocar, a praga começou, que era a serpente morder as pessoas, e de repente Deus falou assim: Moisés, Deus falou com Moisés: Moisés, meu filho, faça agora uma serpente, e levante essa serpente, e todos aqueles que forem picados pela serpente e olharem para ela, serão curados. Eu vou te fazer uma pergunta. Segundo aquilo que eu te expliquei, você conhece, quem mandou fazer a serpente? Amém? Foi Deus que mandou? Quem crê que aquilo que Deus manda a gente realizar, manda a gente fazer, é bom? Queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Reis. Isso. Abre a tua Bíblia em 2 Reis. Nós temos que ser adultos para reconhecer
que algumas coisas que funcionavam na nossa vida como igreja ontem, não funcionam mais hoje. Pastor, o que você está falando? Estou falando a palavra. Ninguém põe vinho novo em odre velho. E hoje o Senhor vem derramar novo aqui. Tem que ser odre novo. E aí alguém pode pensar assim, já sei, é no formato do culto, já sei, é com o pastor Dirceu que ele está falando. Não, eu estou falando no teu dia a dia de vida, irmão. Com a tua rotina de vida. Eu estou falando com o teu jeito de ser marido, com o teu jeito de ser esposa, com o teu jeito de ser pai, com o teu jeito de ser filho. Eu estou falando com o teu jeito de ser membro de igreja. Eu estou falando com o teu jeito de ser empresário, ser empregado. Você está disposto a deixar Deus quebrar hoje aqui, para que Ele ponha novidade, você não seja mais aquele cristão que opera em poder na igreja. E no mundo, tem dó de mim. Está difícil. Ai, meu casamento. Ai, minha saúde. Queridos, não fui eu que disse, mas a palavra é para quem estivesse aqui e nós estamos. Está escrito na palavra de Deus em 2 Reis capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos. Presta atenção. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Fala para quem está do teu lado. Ezequias obedeceu a Deus em tudo, e ele quebrou algo que Deus mandou construir. Quem aqui está disposto a ouvir o Espírito Santo? E se tiver algo que Ele mandou na tua vida há 10 anos, há um ano, há um dia atrás, Ele está disposto a quebrar hoje, você está aberto. Ezequias honrou a Deus, ele pegou aquela serpente e destruiu. Sabe por quê, queridos? Vou repetir, verso 4. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Pois até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Tudo que Deus dá para os homens, tudo, todas as formas que Deus dá ao homem, que começam a ter uma implicação de adoração e idolatria, o Senhor ordena que seja quebrado. Talvez você pense que algumas coisas na tua vida não chegam à idolatria porque não fazem parte do culto. Queridos, eu não sei se você entende esse texto. Moisés, depois de Moisés, vieram homens tremendos. Estou certo ou estou errado? Vamos falar de alguns. Samuel. Amém? Poderoso profeta. Vamos falar de outros. Davi. Veio depois de Moisés. E ele não enxergou Neustã. O que eu estou falando aqui hoje, não é fácil enxergar aquilo que está em nós, que Deus pôs em nós. Não foi o diabo, foi Deus que pôs em nós. Não é fácil enxergar aquilo que precisa ser quebrado. Mas para isso, porque está escrito a diversidade de dons e ministérios, Deus levantou reformadores, como Ezequias. Como Ezequias foi levantado reformadores, homens que enxergaram Neustã e falaram algo que era de Deus, mas não é mais de Deus, vamos tirar para que o de Deus venha. Eu quero declarar em nome de Jesus, por ler a carta de Gálatas,
que foi usada por Lutero para trazer uma grande reforma. Que o manto da reforma, de ser reformador, venha sobre a igreja. E que cada um de vocês possa enxergar na sua vida particular aquilo que Deus deu um dia, mas hoje não é mais tempo. Hoje não é mais tempo de continuar sobre você. Que você possa arrancar isso. Amém. E quero clamar aqui na igreja, nesta igreja que Deus ama tanto, o Senhor toque nas suas lideranças, para que venha a reforma do Senhor. Porque Deus levantará nesse lugar homens e mulheres que vão tocar em governantes. Eu não estou falando que são políticos, eles vão pôr a mão na cabeça do governante. Vocês creem? Vão tocar, vão pôr as mãos em hospitais nessa região. Vão pôr as mãos em escolas do governo nessa região. Vão pôr a mão em empresas nessa região. Em vizinhos, em amigos, em pessoas. Vocês creem? Para isso o Neustan da nossa vida tem que ser quebrada. Sabe, irmãos, essa manhã, para mim é uma manhã de honra. Me sinto honrado de estar com vocês. Mas para Deus, é uma manhã de transformação. Essa é a primeira parte da minha mensagem. Não sei se vou pregar todas as partes, mas essa primeira parte eu queria aqui ministrar, e eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você falasse aí com Deus no teu lugar, e perguntasse para o Senhor se essa palavra é para você. Se realmente você precisa estar aberto a reconhecer que como herdeiro, você tem que ser maduro para tirar algumas coisas que vieram de Deus na tua vida, mas passaram. E que você precisa declarar, e você precisa reconhecer, e você precisa realmente pedir para o Senhor te dar forças para você quebrar aquilo que impede o novo de chegar. Eu queria que você orasse. Daqui a pouco eu vou estar orando também. Pai, há pessoas nesse lugar, quantas que te amam tanto. Pessoas que querem, Senhor, cumprir o teu propósito, honrar-te sobre todas as coisas. Pai, o Senhor está levantando e preparando uma nova geração de adoradores. Pai, nós entendemos, Senhor, que, oh Deus, está vindo um tempo de se encontrar com a noiva. E existe uma noiva que é verdadeira, Senhor. Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, nessa primeira ministração, nessa primeira parte aqui nesse dia, que o Senhor toque nesses meus amados, Pai. Pai, se alguma coisa no seu dia a dia, Pai, na sua forma de te cultuar, está presa a algo antigo que passou, Senhor, que não é mais, que já era, não é mais. Pai, eu quero pedir ao Senhor, fala com os teus filhos. Pai, aqueles que estão fechados, aquilo que o Senhor está soprando sobre a terra, eu peço ao Senhor, Pai, toca com teu amor e abra-os para esse mover que o Senhor está trazendo sobre a terra. Em nome de Jesus, Pai. Continue orando ainda mais um pouquinho. Depois eu vou estar orando ainda. Oh Deus. Todas as vezes que se levanta, Pai, Tu sabes disso, a reforma. Nós sabemos, Senhor Deus, que algo espiritual maligno vai tentar impedir. Nós pedimos a Tua cobertura. Cobre-nos, cobre, Senhor. Cobre as nossas vidas, Senhor, para a glória do Teu nome. Fecha a boca, Senhor Deus, do nosso adversário. Enquanto você está orando, eu vou fazer um convite. Você que já sabe que tem algo que precisa ser quebrado, ou você que não sabe, mas se houver algo, você quer que seja quebrado. Você que quer que Deus venha na tua vida e tire qualquer Neustan que exista, porque você não quer ser um menino, você quer ser maduro, você quer estar aberto àquilo que Deus quer, ainda que seja diferente daquilo que você imagina e você pensa. Você que está aqui, querido, e você quer romper com tudo aquilo que pode impedir o novo do Senhor de chegar, eu queria que você se colocasse em pé. Você que quer isso, eu vou pedir para você fazer algo, para você levantar as tuas mãos aos céus. Eu quero orar por você.
Senhor, eu quero pedir ao Senhor. Não há ninguém aqui no sentido de santidade completa, Senhor. Só o Senhor é santo. Por mais que eu jejue, por mais que eu ore, por mais que eu conheça a Tua palavra, Pai, a santidade que opera em mim não é segundo, Senhor, o zelo que eu tenho. Pai, porque o Senhor diz na Tua palavra que os judeus, eles têm zelo, mas sem entendimento. E a falta de entendimento fez com que os zelos dele não trouxesse nada. Mas como diz em Coríntios, o Senhor é a nossa santificação. Fiados e baseados na Tua graça e misericórdia, na grandeza do Teu amor, Jesus, nós levantamos as nossas mãos e clamamos: quebra das nossas vidas, Senhor. Arranca de nós qualquer tipo de neustã, qualquer tipo de coisa antiga que o Senhor deu, que está atrapalhando o novo de vir, Senhor. Arranca, por favor. Arranca, por favor, Senhor. Querido, você sabe clamar, clama por isso, clama mesmo, clama em alta voz. Clama, pede, Deus, arranca de nós, tira das nossas vidas. Levanta a tua voz. Oh, da Xaramanás. Arranca, Senhor. Senhor. Oh! Aleluia! Aleluia! Eu vou convidar você a repetir após mim uma oração. Repete comigo assim: Senhor Deus, nessa manhã, como Tua noiva, como aqueles que Te amam e querem Te honrar em todo o tempo, nós Te pedimos, segundo Paulo declara em Tessalonicenses 5:23, que o Senhor possa olhar agora a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito, e se houver, Senhor, alguma coisa, Senhor, que impede o Teu fluir, que impede a Tua novidade, arranca, Senhor, tira de nós, para que o Teu nome seja ainda mais glorificado nas nossas vidas. Estamos abertos à Tua vontade. Como está escrito, Senhor, nós Te pedimos, se for necessário, quebra o vaso e faz de novo. Em todos os aspectos, estamos abertos, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Queria que você falasse para quem está do teu lado: eu declaro sobre a tua vida
está chegando um vinho novo, que trará sobre você um tempo maravilhoso, melhor do que este, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Toma o seu lugar um pouquinho. Eu sei que queremos glorificar ao Senhor e eu sei que Ele será muito glorificado ainda. Amém? Mas é que eu tenho assim, uma ordem de Deus de pelo menos a outra palavra que Ele me deu ali ministrar. Talvez a terceira não, ainda não sei. Mas a segunda parte eu tenho certeza que eu tenho que ministrar aqui hoje. Né? Então eu vou continuar aqui um pouquinho. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ligar as mensagens. A primeira mensagem, estamos declarando que entendemos que como noiva temos que ser maduros para tomar posse da herança. Por isso, como homens maduros, nós vamos arrancar aquilo que impede a novidade do Senhor. Mesmo que sejamos apaixonados por essas coisas, nós estamos dispostos a tirar do nosso caminho para que a novidade venha. E aqui em Efésios capítulo 2, Paulo está falando à igreja. Ele diz assim, olha, eu vou ler do 13 em diante. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, glória a Deus. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo a sua carne. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Eu queria que você falasse: eu sou a família de Deus. Eu sou santo pelo sangue de Cristo sobre a minha vida. E esses dois conceitos a igreja conhece muito bem, mas a igreja esqueceu do próximo. Está escrito assim no verso 20: família de Deus, concidadãos dos santos, no 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Sabe, queridos, eu quero assim ser sábio em nome de Jesus para falar sobre isso. Mas eu entendo e eu louvo a Deus pelo privilégio que Deus tem me dado de ministrar em vários lugares e poder ver o mover de Deus confirmado com aquilo que Ele tem falado em nossos corações. Mas eu vou te lembrar algo. Eu falei da reforma. A igreja do Senhor, ela foi levantada pelos apóstolos e ela começou a crescer e se manifestar de uma forma poderosa sobre a terra. Mas depois houve, num tempo da história da igreja, uma aliança, igreja e Estado. A igreja se uniu com o Estado e por isso veio o caos. Muitos caos dentro da igreja. A igreja se contaminou. A igreja começou a vender a salvação, vender um pedacinho do céu. Lembra disso? Por isso Lutero se levantou contra. Ele disse: eu não aceito, eu não quero isso. E ele levantou as 95 teses dele, fixou no templo lá, foi expulso de uma igreja, rompeu, houve um rompimento e foi levantado o protestantismo. Só que Satanás, a Bíblia diz: não ignoreis os ardis do diabo. Satanás se levantou e ele falou para a igreja: igreja, você quer andar? Você quer sair do meu jugo da idolatria? Você quer estar livre? Saia! Mas ele reteve aos meus olhos e aos olhos da palavra dois aspectos fundamentais para uma igreja verdadeira, para uma igreja que está aberta a cumprir os planos e propósitos do Pai. Quando a igreja começou em Pentecostes, uma igreja poderosa, ela foi alicerçada em 5 ministérios. Ela foi levantada
Em ministério profético, nós vamos ler o texto. Em ministério apostólico, nós vamos ler o texto. Como evangelistas, como pastores e como mestres. A igreja foi levantada e diz a palavra em Efésios capítulo 4, 11, que esses 5 ministérios dados pelo Espírito, eles seriam ministérios até a unidade da fé, que ainda não chegou. Mas quando a igreja saiu com Lutero, ela saiu somente com 3 ministérios. E nós reconhecemos só 3 ministérios dentro da igreja brasileira. Brotou um ministério. Qual o ministério? Pastoral. Todos reconhecem o pastor, todos creem nesse ministério. O ministério que veio do alto, o ministério que veio de Deus, o ministério que Deus derramou. Porque está escrito lá em Efésios 4, porque Jesus desceu às partes mais baixas da terra, subiu às mais altas e deu dons aos homens, e concedeu um para isso, para aquilo. E nós reconhecemos o pastor, e nós reconhecemos também o mestre, aquele que nos ensina, aquele que traz a revelação da palavra. E a igreja saiu da época da idolatria, ela saiu na reforma em Lutero com o pastor, e ela saiu com o mestre. E depois de algum tempo até ela reconheceu, e muitas igrejas reconhecem os evangelistas, e até unge evangelistas dentro da igreja. Mas aconteceu algo na igreja. A igreja ficou sem apóstolo, e a igreja ficou sem profeta. Se você quebrou o antigo, você está aberto ao novo, amém? É loucura, mas se você for em países fora do Brasil, você vai perceber que o mover apostólico, profético no mundo, está em plena ressurreição. Deus está ressuscitando apóstolos, e Deus está ressuscitando profetas. Não no sentido de hierarquia e autoridade, mas de ofício e ministério. Não para levantar o nariz e falar eu sou profeta, não para levantar o nariz e falar eu sou apóstolo, mas para operar como apóstolos de hoje, para operar como profetas hoje. E se você leu comigo, no livro de Efésios está escrito, no versículo 20, que seria edificada a igreja seria edificada sobre um fundamento apostólico, profético. Alguém aqui que conhece um pouco de construção? Construção aí. Dá para você pensar no fundamento depois que você fez tudo? Se o fundamento for errado, dá tudo errado, não dá? Não corre o perigo da casa cair? E a Bíblia diz que os apóstolos e profetas são a palavra, o ministério dele é o fundamento da igreja. E a igreja brasileira se lançou o Estevão Hernandes, não sei o que vocês pensam, eu acho uma bênção, acho um homem de Deus, tem diferenças comigo, eu tenho um ministério, ele tem outro, mas quando ele se levantou apóstolo, muita gente falou soberbo, metido. Se você falou, pede perdão, viu? É ministério bíblico. Vocês estão bem? Dá um sorriso aqui assim. Calma, eu vou mostrar mais coisas na palavra ainda. Mais textos poderosos de Deus. Deus tem um projeto para vocês aqui nesta igreja. Deus tem um plano de restauração e reestruturação apostólico-profética. Eu falei para Deus no banco, eu não vou falar isso não. E ele falou, você vai sim. Eu falei, eu não, Senhor. Samuel fala, alguém fala, eu não. Ele falou, você vai. Eu falei, tá bom. Já que não tem outro jeito. Sabe, queridos, não tenha medo do que Deus vai fazer. Mas está escrito aqui na palavra, e se você entender como eu entendo a palavra, você vai entender que ali que está escrito, se você quiser abrir comigo no capítulo 4 de Efésios, está escrito assim, olha, no verso 9: ora isto ele subiu, que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Opa! Lembra de ser maduro? A maturidade virá, amados. A maturidade se levantará quando nos levantarmos como profetas, quando nos levantarmos como apóstolos. Mas eu quero arrancar do meio da igreja aquela história de profeta que fica adivinhando o teu futuro. Que? Não é esse o profeta que está escrito. Quando Deus chamou Jeremias, lá no capítulo 1 está escrito: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te chamei, para destruir reinos e levantar reinos. O profeta não é aquele que fica adivinhando. Não, o profeta é aquele que tem a voz de Deus nos seus lábios e declara: Deus fará, Deus operará, Deus realizará, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Tira aquele manto daquela, sabe, desculpa irmã, se estiver aqui, se tiver alguém, eu te amo, mas aquela mulher que fica na casa dela, que perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, mas ela é de oração poderosa. Que oração poderosa que não transforma. Deus quer profetas que falam: haja, haja, e Deus vai levantar nesse lugar. Vocês conhecem igrejas nessa região que foram fechadas por esse mover profético antigo. Eis que o Senhor diz que essa igreja vai crescer. Eis que o Senhor diz que essa igreja vai diminuir. Eis que o Senhor diz que essa igreja tem unção. Eis que o Senhor diz não sei o que lá. Sai fora isso em nome de Jesus. Venha sobre vocês a voz profética do alto. Que haja nessa igreja profetas como Eliseu, como Elias. Que hajam perturbadores de Israel nesse lugar. Ei, vocês querem? Quem quer receber o ministério de João Batista aqui? Uau! Eu quero, Senhor. Eu quero ser a voz do que clama no deserto. Eu preparo o caminho do Senhor. Deus me usa com revelação. Às vezes a minha mão treme também, às vezes eu sapateio também e digo: o Senhor vai fazer isso e isso. Mas querido, o mover profético mais importante, o mover profético que Deus quer, não é mulheres e homens que tenham uma revelação do futuro, mas é mulheres e homens que tragam a voz de Deus. Se você lembrar o que está escrito na palavra, está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, não sei se você precisa abrir, mas está escrito que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Há em mim, há em você uma voz que declara: céus, terra, mar, criatura, seja reconciliada com Deus. E esses profetas Deus está procurando. Você crê, querido? Deus, eu não sei se você sabe disso, mas esse mover profético, olha, de 1960 para cá, tem sido levantado com fúria em muitas nações, em muitos países. Há uma nomenclatura profética verdadeira e genuína. Há homens de Deus pondo o dedo na cara de autoridades de nações e dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este é o caminho, anda nele. Que haja aqui nesse lugar. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Para pensar em alguns profetas da palavra. Vamos falar de João Batista de novo. Ele era filho do sacerdote. Ser sacerdote na época de João Batista era o top na profissão. Era algo maravilhoso, todo mundo queria ser, porque a igreja tinha autoridade naquela época. A igreja, entre aspas, não era igreja, mas falando assim para você entender, João Batista, ele era o filho do homem, de autoridade. Sabe o que Deus falou para ele? Ei, sabe tudo isso que você tem? Todo esse ministério que você tem, sai fora que eu vou te dar um no deserto. Eu vou te dar roupas diferentes, alimentos diferentes, uma vida diferente. Deus está procurando pessoas assim nesse lugar. O profeta é profeta. Deus quer levantar profetas. Deus quer levantar homens que declaram a voz de Deus na terra. Porque a igreja vai crescer no fundamento dos apóstolos e profetas, e ela vai ser edificada para não ser mais menina. Eu profetizo, no Brasil haverá uma igreja madura. Eu tenho chorado por isso. Eu tenho falado: Pai, não dá mais para a igreja se vender, Senhor.
Não dá mais para a igreja se contaminar com o mundo, Senhor. Levanta uma nova geração. Queridos, talvez você não conheça a liderança da igreja no Brasil, mas vai ter um candidato aí, muitos põem dinheiro no bolso para apoiá-los. Isso me faz chorar. Você começa a pregar pelas nações. Estive agora na Alemanha, pouquinho tempo atrás. Me ofereceram muito dinheiro para negar a minha visão e montar um ministério como eles queriam. Eu disse: pode continuar pequeno o meu ministério, pode continuar simples o meu ministério, mas eu não vou desapontar o meu Deus. Mas tinham amigos meus lá que receberam dinheiro no bolso. Deus quer levantar uma geração profética. Deus quer levantar homens que percam a sua cabeça, mas cumprem o seu propósito. Você está aqui, irmão. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Ninguém aqui é melhor que ninguém. O melhor é Jesus. Mas eu te falo algo. Há um choro aqui dentro. Pai, levanta. Levanta homens que não vão te trair. Homens que não vão mudar a voz porque mudou o clima. Homens que não vão ter medo de Jezabel nem de Acabe. Homens, Senhor, que vão estar dispostos, Senhor Deus, a andar na Tua presença e serem perfeitos. Homens, Senhor. Sabe, queridos, eu vou te mostrar algo do profeta. Deus está mandando mostrar aqui. Abre a tua Bíblia em 1 Reis. Você vai entender como é tremendo ser profeta. 1 Reis capítulo 17. Pai, levanta aqui, Pai. Crianças proféticas. Toca nessas crianças, Senhor. Levanta, Pai. Levanta eles com a Tua semente profética, Senhor. Levanta os adolescentes, os jovens, Senhor. Levanta os adultos, os anciãos, Pai. Jesus é poderoso. 1 Reis 17 está escrito assim: ora Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quem era Acabe, queridos? Fala para quem está do teu lado: o rei de Israel. Olha o que disse Elias. Presta atenção. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Ele era profeta, Elias, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a palavra de Deus. É o que está escrito aí? O profeta foi para o rei e falou assim: rei, escuta só chove quando eu falar. Oh, Deus falar. Deus quer uma igreja madura. Eu sou embaixador, eu represento. Então, segundo a vontade de Deus sobre a igreja, vai acontecer porque somos igreja. E Elias falou: rei Acabe, segundo a minha palavra choverá. Presta atenção como é importante saber ser profeta. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: Elias, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro e ordenei aos corvos que te sustentem. Quem que se abrisse a sua boca chovesse? Elias? Amém? Quem está aí? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Se Elias falasse, chovia ou não? Ele, por causa que ele falou para o rei, já começou a ter problema. Teve que mudar de casa e se esconder. Fala para quem está do teu lado: ser profeta não é fácil. Aí, queridos, Deus falou para ele: eu vou te levar num lugar, lá naquele lugar os corvos vão te alimentar e você vai beber do ribeiro. Mas ele tinha uma palavra: chove, e choveria. Diz a palavra: beberás do ribeiro e ordenei aos corvos que ali te sustentam. Verso 5. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi, habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou. Ei, a palavra profética, muitas vezes, profeta, ela atinge você com um problema e você não libera ela antes do propósito de Deus, porque você não é dono da verdade, você não é o rei é Jesus e você obedece a Ele e honra a Ele.
Sabe o que é ser profeta? É declarar, mesmo que você sofra pena e sofra dor, não antecipar a vontade de Deus. Olha Elias, estava lá e ele disse, não chove mais a casa. Teve que mudar de casa. Foi para o ribeiro, chegou lá no ribeiro, secou o ribeiro. E eu acho que, pensa bem querido, ficar sem água. Ele ficava assim, chove. Não, não posso falar. Não, não vou falar. Não posso, não está na hora. Não, não vou agora. Porque não era a palavra dele, era de Deus, ele só era o profeta. Deus levantará uma geração de profetas como Elias. Ah, não é dele que está escrito que ele veio e ele viria. Está chegando o tempo de Elias de novo. Crê nisso, irmão. É o manto que chega na igreja. Homens e mulheres que ainda que fiquem sem água e tenham a palavra da água brota. Se Deus não quer, fico sem água e me alegro no Senhor. Deus levantará um ministério profético. Amém? Vocês creem? Vocês entenderam Elias como profeta? Só que não é só profético, é apostólico. E Deus levantará apóstolos. Vocês estão preparados e abertos para isso? O apóstolo, segundo a palavra de Deus, muitos falam, apóstolos foram só aqueles que Jesus separou. Jesus escolheu os 12, eles eram apóstolos. Opa! Paulo não estava com os 12. E foi chamado depois por Jesus a esse ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que ele desceu, subiu e deu dons, e deu o dom de apóstolo, até que chegássemos à unidade da fé. E nós não chegamos lá ainda, vamos chegar em nome de Jesus. Então, Satanás enganou a igreja e ela saiu sem profetas, e ela saiu sem apóstolos. Pastor, mas o que são apóstolos? São homens e mulheres, porque não há mais macho e nem fêmea. Amém? Somos maduros, amém? Deus, eu não sei se existe apostolar, não sei lá. Mas que o dom de Deus é para todos. Está escrito lá em Joel que nos últimos tempos o Espírito viria sobre toda a carne. Deus levantará pessoas com uma unção de governo, uma unção apostólica, de abrir frentes, abrir portas, de ser pastor de pastores, de ser autoridade sobre autoridade, não no sentido de hierarquia, mas no sentido de fidelidade, paixão e amor. Sinto no Espírito de Deus que não é tempo de aprofundar nesse momento agora sobre o apóstolo. O Espírito fala, sentir, fala, esfria aí, amém. Então, estou parando um pouco nisso, mas quero só confirmar algo aqui para vocês. É de Deus isso, mas eu vou falar. Quero tentar te mostrar algo. Lá no livro de Gálatas, desculpe irmão, se eu não vou lá e leio toda hora. Não sei se vocês estão acostumados assim, me desculpe. Mas lá no livro de Gálatas, no finalzinho ali, no capítulo 4, está escrito que existem duas mulheres, Sara e Agar. E essas duas mulheres, elas são duas alianças. Você quer abrir? Então tá bom, vai. Eu me rendo. Vamos lá. Em Gálatas, capítulo 4. Versículo 21. Dizei-me o que quiser, que quereis estar debaixo da lei? Não vi vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Deus fez uma promessa à igreja: você vai herdar todas as coisas. E a igreja, quando rompeu com a idolatria, e ela começou um ministério, a igreja perdeu os fundamentos de Deus, ela abandonou o apostólico profético, ela deixou de lado, e ela começou a fazer como Abraão. Eu vou te fazer uma pergunta, querido. Eu não sei se a igreja usa essa nomenclatura ou não, eu acho que não usa. Se usar, me perdoem se chocar, mas eu tenho que falar o que Deus está mandando. Existem muitos lugares
que você vai e você conhece o bispo da igreja. Olha, eu quero apresentar esse ao bispo. Quem é o bispo? É o pastor dos pastores. Olha, eu quero te mostrar, esse aqui é o bispo fulano de tal. Eu respeito, cada um faz o que quer, mas eu acho esquisito negar a palavra. Querido, segundo a Bíblia, em Tito e em Timóteo, bispo é igual a presbítero. Segundo a Bíblia, bispo é uma colocação de homem que trabalha em cuidado, em acompanhamento e em serviço. A unção do bispo, ela vem do homem. Eu, como apóstolo, como pastor, levanto um bispo. Mas Deus deu o seu Filho Jesus para descer as partes mais baixas, subir as mais altas, e Ele ungiu o apóstolo, e Ele, Jesus, ungiu o pastor, e Ele, Jesus, ungiu o profeta, e Ele, Jesus, ungiu o mestre, e Ele, Jesus, ungiu o evangelista. A igreja saiu da idolatria, e lá na idolatria tem o bispo como grau de hierarquia, e ela percebeu que estava faltando duas pernas, está faltando alguma coisa, para onde a gente vai? Precisa do bispo. Ela pegou a unção de Jesus, de um pastor, que vem direto do alto, que vem dos céus, e trocou pela unção de homem. Existe uma aliança do filho da escrava e do filho da livre. Se você lembrar da história de Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão em Gênesis 12. Abraão, eu te afirmo, você será pai de numerosa nação, e todas as nações, todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. E Abraão começou a viver, e Abraão começou a andar, e Abraão começou a se manifestar, a começar a reinar. Diz a palavra que Abraão começou a prosperar. Ele prosperou de uma maneira tremenda, mas ele sempre se colocava diante de Deus. Se você ler Gênesis 15, ele está frustrado. Deus fala com ele: eu serei teu escudo, não temas, Abraão, eu serei a tua proteção, não temas. E ele estava lá: Deus, o que há de ser de mim, se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O que será de mim, Deus? E Deus falou para ele: vem cá, sai daí da tua tenda, sai da tua maneira de pensar, sai do teu habitat, vem aqui para fora e olha para o céu. Renova a mente, Abraão, renova a tua mente. Se você puder contar as estrelas, essa será a tua descendência. Só que Abraão, ele tinha uma esposa amada, poderosa e tremenda, mas Sara já estava angustiada. Abraão, não dá assim não, meu. Cadê o filho, Abraão? Deus, olha o que ela falou: Deus fechou o meu ventre. Ela era estéril. Se você ler Gênesis capítulo 11 no finalzinho, você vai ver lá que ela já era estéril, que Deus fechou o ventre. E ela chega para ele: então faz assim, Abraão, aqui está Agar. Queridos, e existe um mistério na vida de Agar, porque ela era do Egito. Que? Toda a relação espiritual do Antigo Testamento, do Egito, que tem a simbologia do inferno. Todas as vezes que você olha o Egito na palavra no Antigo Testamento, e tem uma colocação que ele é o inferno, diz que Agar era do Egito. E Deus fez uma promessa: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti virá uma nova geração, em ti virá uma nova semente, um tipo de pessoa. Eu formarei uma nova nação. E Sara falou: vai com ela do Egito, pega do Egito, se relaciona com ela. E Abraão, homem de Deus, homem de fé, fechou seus olhos para o plano e propósito de Deus, e abriu a sua vida para ver a promessa de Deus cumprida com uma ação da carne. O bispo, segundo a palavra, já que eu não estou enxergando o que está faltando, vamos aí. Tem bispo lá na igreja católica, ele é autoridade, eu também vou pegar. Desculpa, irmão, se essa palavra te constrange, mas o Espírito Santo fala no meu coração: basta de fruto de homem na minha casa. Fala para quem está do teu lado: a igreja não precisa de boa ideia, a igreja não precisa de sugestão. Já existe um modelo divino, e existe o Espírito que a coordena. Todas as vezes que as boas ideias vêm para a igreja, há a manifestação do fruto de Agar.
a manifestação do fruto de Agar. Queridos, nós estamos lá em Gálatas. Lá em Gálatas estamos lendo, está escrito assim, olha, no versículo 24 de Gálatas 4. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são duas alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, gerando filho para a escravidão, que é Agar. Fala para quem está do teu lado, todas as vezes que você opera na igreja, você opera na tua vida, sem a unção de Deus, sem o propósito do Espírito, você gera filhos de Agar, filhos da escravidão. Por isso, igreja, temos que levantar um mover apostólico profético, lançar aquilo que criamos fora. Quantos de vocês conhecem o bispo Oswaldo Bertoni? Era da Renascer, homem de Deus. Estive com ele essa semana e falei: irmão, você tem, eu acho que ele tem uns 65 anos mais ou menos. Você tem 65 anos, eu te respeito a beça, você é maravilhoso, uma unção, mas senta aí que eu preciso falar contigo. Que papo é esse de ser bispo? Por quê? Expliquei isso para ele, ele chorou e falou: Deus vai mudar isso na minha vida. Um homem que tem, sei lá, 12, 15, 20 igrejas, não sei. Um homem que tem igreja em outros lugares do mundo. Um homem de Deus que Deus colocou ao meu lado, um homem de Deus, uma bênção. Ele falou: tá bom, é fruto da carne, eu vou fazer algo para que isso mude. Por que você está falando isso? Porque você vai ouvir algo aqui agora, e é sério, mais sério do que você está imaginando. Está escrito aqui na palavra de Deus, e você tem que ler isso comigo. Versículo 29 de Gálatas 4. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pastor, eu ouvi falar que fulano de tal fez um negócio totalmente diferente na igreja dele e deu certo, vamos fazer igual? Está amarrado. Espírito Santo, o que o Senhor quer para mim, igreja? Por mais coisas excelentes que o mundo produza, a que vem do alto é melhor do que do mundo. Igreja não precisa vestir as roupas do mundo para ganhar o mundo. Você não precisa se contaminar com a cultura do mundo para ganhar o mundo. Se você se contaminar com o mundo, a única coisa que você vai gerar são filhos da escravidão. E jamais o filho da livre vai herdar com o filho da escravidão. Você tem que lançar fora os frutos da carne. Ei, vocês estão aí? O que você está falando? Quantas vezes? Quantas vezes como igreja? Quantas vezes como igreja queremos imitar o mundo? O mundo vai me imitar. A minha pátria é celestial, a nossa pátria é celestial. Ela é de cima. Como diz lá em Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele procede do Pai das luzes. Ouça, como marido, como empresário, como empregado, como pai, como mãe, como esposa, como dona de casa, como trabalhadora, como filho, como adolescente, como estudante, você não precisa imitar o mundo em nada. Em Deus seremos poderosos. Por que estou falando disso? Porque o movimento apostólico profético tem a ver com esse tipo de igreja que rompe com o mundo, que larga o mundo, que declara a verdade de Deus e que estabelece os planos e os propósitos do Senhor. Sabe, irmãos, pelo privilégio de estar com vocês, eu quero concluir essa palavra. Se você tem algum ministério que Deus te deu, pode ser pequenininho, que ninguém veja. Não busque inspiração no mundo. A boa dádiva vem de cima. Ah, mas fulano fez e cresceu. Não importa. O que está crescendo é o Ismael. E Ismael persegue Isaac.
Ismael ri de Isaac. E a palavra fala que para que Isaac reinasse, Abraão pegou os seus filhos e teve que colocar ele fora. E eu vou te falar algo, muitos não leem a história direito. Abraão não teve só um filho com Agar, teve vários filhos. E todos eles, sabe o que Abraão deu para eles? Dons. Recebe dons, recebe uma porçãozinha minha e vai para longe. Mas para Isaac, ele deu tudo o que ele possuía. Deus está procurando uma igreja que não só recebe dons. Dá o donzinho aí. Fica felizinho com isso e com aquilo ali, ó. Deus está procurando uma igreja que tem tudo que é do Pai. Tudo que é do Pai. Amém, queridos? Eu louvo a Deus por saber que Deus está iniciando aqui um tempo profético. Eu profetizo isso, é um tempo profético. O apostólico vem vindo, mas é um tempo profético. Profético de Deus, amém? E quero concluir aqui orando com vocês sobre esse aspecto. Está escrito, eu vou repetir de novo, Gálatas 4, versículo 28. Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Fala para quem está do teu lado, há promessas tremendas para você. Irmão, peraí, não vou acabar mais não. Peraí. Jesus da graça. Deus falou que eu não falei um negócio. Jesus, Ele é bom, né? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém. Ó, Deus falou algo comigo aqui que não tem muito a ver com igreja, no sentido de culto, tem a ver com você como pessoa. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Levanta a mão. Pode abaixar a mão. Se Deus falou com você que vai operar algo, não faça como Abraão. Não tente dar um jeitinho para ajudar Deus. Escute, por favor. O Senhor falou no meu coração ali, eu estava terminando, falou, não, tem mais. Tem muita gente que está na casa de Deus, ama Deus. E eu não estou falando que você não ama, mas às vezes por falta de entendimento prejudica a sua própria vida. Você está tentando, esperando em Deus confiantemente pela promessa e tentando agradar a Deus em tudo, e de repente algo não acontece. Deus falou que iria acontecer e não acontece. Deus falou que ia acontecer e não acontece. Aí vem uma Sara da vida e fala para você, olha, tem esse jeito aqui, vai dar certo. Faz desse jeitinho aqui que vai dar certo. Eu queria pedir para você, querido, em nome de Jesus, se livra das boas ideias na tua vida como um todo. Escuta, por favor, eu peço. Deus falou no meu coração ali. Fala para o meu povo. Eles não precisam de boas ideias. Para nada na tua vida. Se vê alguém falando, eu descobri um jeito de ganhar dinheiro, eu descobri um jeito de ter um casamento melhor, eu descobri um jeito de ter mais alegria em casa, eu descobri um jeito do filho não ser tão rebelde, eu descobri isso, aquilo, você fala, valeu, esquece, fica com você. Vai na palavra de Deus e fala, Pai, revela. Vou concluir com um texto que você conhece, creio que de cor, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se aceita na roda dos escarnecedores. Amém? Antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse homem aí, ele é como árvore que dá seus frutos na estação própria. Continua, mas deixa eu falar algo aqui. Bem-aventurado o homem que não ouve o conselho. E percebe que esse texto é um crescente. Você está andando, ouviu, opa, está acontecendo isso. Para. Nem se detém no caminho dos pecadores. E depois que para, se assenta. Igreja, Deus falou ao meu coração. Estava encerrando, ele disse, diz a minha igreja, que em todos os aspectos da sua vida, financeiro, aspecto sexual, aspecto de todas as sortes na tua vida, a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é poderosa. Esqueça o que o mundo está falando, porque senão você vai manifestar o filho da Agar e você vai ter problema. Quem está me ouvindo?
Quem crê nisso? E eu falo para você assim, talvez você nunca parou para pensar no Salmo 1 nessa colocação. Ouve, para e senta. Se você está sentado, eu vou falar, você vai se levantar hoje. Se você parou, você vai andar. E se você ouviu, você não ouvirá mais. Porque Deus tem um plano na tua vida de cumprir o propósito dele na terra, de ser alguém maduro que crê na palavra de Deus em todos os aspectos. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos um pouquinho. Creio que vamos terminar agora. Oh Pai, obrigado por hoje. Obrigado por esse momento. Eu sei que os teus filhos creio que vão continuar. Creio que vai acontecer algo teu aqui. Mas como o Senhor falou no meu coração, Pai, eu vim aqui hoje para ensinar algo que o Senhor me deu. E que aconteça. Vem tratar com os teus filhos. Vem, Senhor, derramar. Eu queria pedir para os irmãos do louvor virem à frente. Continue orando. Continue orando. Continue buscando. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
cantarmos ainda, queria pedir para o pastor Disseu vir aqui, queria pedir para o Samuel também vir aqui. Algo que o Senhor colocou no meu coração aqui. Queria que a igreja estivesse falando com o Senhor que você quer a maturidade. Você quer uma unção nova, uma unção poderosa de Deus para a maturidade. Fala para o Senhor que você quer honrar a Deus e cumprir os propósitos e os planos dEle. Em nome de Jesus. Deus, Tu és poderoso. Tu sabes por que estamos juntos aqui nesse altar. Eu sei que existem outros homens Deus aqui. Que o Senhor tem planos e propósitos. Também não estamos excluindo ninguém. Mas segundo aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Segundo aquilo que o Senhor tem colocado, Pai, dá habilidade para os teus filhos formarem uma nova geração. Pai, que eles formem uma geração, Senhor. Geração de discípulos que agem nessa terra. Que não sejam como Saul, que ficam presos a uma missão limitada do templo. Ela já está aqui do templo, Pai, mas que o Senhor toque no teu filho. Pai, use esse homem como o Senhor tem usado ainda mais. Usa ele ainda mais, Senhor. Pai, que possa se levantar uma geração que o Senhor está planejando. Não a que eles sonharam, não a que eles planejaram, mas que o Senhor tem sonhado. Oh Deus. Pai, vai tomando os teus filhos. Aleluia. Não deixará mais pessoas. Eu queria que as esposas viessem estar ao lado deles. Eu queria que os pastores da igreja local também viessem aqui no altar. Eu queria que as esposas viessem ao lado e que os pastores da igreja local viessem aqui também. Você que é pastor aqui do ministério, ou desta igreja, ou de outra igreja ligada a esta igreja, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Pai, nós sabemos que muitos homens são usados por Ti por causa das mulheres que o Senhor põe do lado. Honra a Tua filha hoje aqui, derramando um renovo sobre ela. Queria que esses pastores também abraçassem essa família, também pegue um pouco do outro lado ali também. Eu queria que os líderes da igreja, você que tem ministério de liderança, você se colocasse em pé. Você que é líder aqui na igreja. Eu queria que você levantasse as suas mãos e declarasse que o novo viesse sobre esses. Declara que o novo toque esses que são líderes aqui, esses pastores amados. Eu queria que a igreja começasse a clamar, mesmo sentada, de mão levantada: Deus abençoe essa igreja com a novidade. Começa a abençoar. Oh, Deus. Obrigado por cada homem poderoso teu aqui dessa igreja. Levanta os teus filhos ainda mais.